és o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar a minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és o Rei a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o Rei a minha alma, a fonte da vida. Aleluia. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és Espírito Santo, tu és, Senhor, a fonte da vida. Aleluia. És o dom de Deus, o Messias. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és. Glória, glória, glória. A fonte da vida me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Calabaçoura, ararararaxês. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Sim, Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Queremos beber de ti, Espírito Santo querido. Fonte de águas vivas, só tu és. Quero beber. Sacia minha sede, Deus. Lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Quero beber de ti. Oh,
porque a minha alma, aleluia, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Tu és meu Salvador. Tu és, porque a minha alma expirou. Arabaçu, Ararás. Maravilhoso Deus. És o dom de Deus, o Messias. Paz, irmã Maria, Deus abençoe, minha linda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A você que já está me acompanhando, a paz do Senhor te alcance nesta noite, em nome de Jesus. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Aleluia. Tu és, Senhor. Aleluia, aleluia. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo nesta noite, em nome de Jesus. Que o amor do Senhor te alcance nesta noite, neste lugar. Eu não sei onde você está, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele já se faz presente contigo, amém? E por que eu tenho certeza disso? Porque o Senhor, ele é onipresente, e eu já posso senti-lo aqui. E este Deus que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, onisciente conhece todas as coisas, onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo, e onipotente tem todo o poder, ele já está no nosso meio. Aleluia. Que você esteja bem para a glória do Senhor Jesus Cristo, e se não está, vai ficar. Já profetizo sobre a tua vida. Se porventura você esteja dizendo assim, pastora Juliana, hoje não é um dos melhores dias, mas eu já quero profetizar sobre a tua vida, que o Senhor, em nome de Jesus, vai te alcançar nesta noite com restauração, com renovo, com vigor. Eu confesso que para você essa live está sendo bem difícil para mim. Uma irmã muito querida, que congregava ali conosco na nossa igreja, que estava todas as quintas-feiras aqui comigo, a irmã Isabel, ela veio a falecer na semana passada. E eu confesso para você que hoje está um dia difícil, porque praticamente é a primeira live que nós vamos fazer sem ela, que tem me acompanhado desde o princípio, e ela está fazendo muita falta, amém? Mas o nosso coração se alegra em saber que ela está com o Senhor, que ela descansa no Senhor, e que a nós que aqui estamos temos que perseverar para que nós venhamos nos encontrar com ela lá na glória, em nome de Jesus. Ela foi na frente preparar caminho, preparar, né, um lugarzinho para a gente. Até brinquei com uma irmã querida que era muito amiga dela. Falei para ela assim, minha linda, a Belzinha já foi lá conversar com Jesus e pedir para ele deixar sua casinha do lado da dela. Então, fique em paz. Logo nos veremos de novo em glória, amém? Mas a nós que ficamos e glorificamos o nome do Senhor por isso, vamos louvar, adorar, buscar, bendizer, engrandecer o nome dele. E vamos ouvir a palavra do Senhor que vai falar poderosamente conosco nesta noite. Em nome de Jesus eu creio. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, nesta hora nos colocamos ante a tua santa e gloriosa presença para agradecer ao Senhor pelo privilégio e mais uma noite que o Senhor nos concedeu na tua presença. Obrigada pelo dia que o Senhor permitiu que nascesse sobre nós. Obrigada porque nos deu força para levantar, o fôlego de vida. Obrigada porque trouxe a provisão, o sustento para a nossa mesa. Obrigada porque colocou um teto sobre a nossa cabeça. Obrigada, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, por todos os livramentos, por tudo que o Senhor tem feito por nós e também através de nós, porque eu creio que pela graça, pela misericórdia, o Senhor tem nos usado como canal de bênção. Senhor, fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus, já consagramos diante de Ti nesta noite, Senhor, as nossas vidas, consagramos desde já as nossas casas, as nossas famílias,
clamando ao Senhor que venha nos cobrir com teu sangue. Peço ao Senhor que venha cobrir a nós e a cada um dos nossos com teu sangue, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal em nome de Jesus. Que a bondade, que a misericórdia do Senhor nos alcance, que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvirmos a tua voz, que os nossos corações sejam preparados para receber a tua palavra e que em nome de Jesus o Senhor venha restaurar, venha renovar, venha fortalecer, venha trazer vida. E como diz a tua palavra, vida com abundância, porque foi para isso que o Senhor veio. Fala conosco, abençoe desde já este lar, abençoe desde já esta casa, esta família que está sendo aqui representada, e que o teu nome seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, Emília, minha querida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos ouvir o Senhor falar? Quantos querem ouvir o Senhor falar? Eu quero ouvir Ele falar e eu tenho certeza que Ele vai falar conosco poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Abra comigo a sua Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo de número 7. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7. Vai achando aí. Jeremias, capítulo de número 7. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler comigo, que está escrito no versículo 23. Jeremias, capítulo de número 7, versículo 23. Mas antes, você já compartilhou o link dessa live com alguém? Manda aí o link da live para alguém, manda. Convida alguém para vir assistir essa live com a gente, para vir ouvir o Senhor falar, que Ele vai falar nesta noite, eu creio, em nome de Jesus. Então compartilha aí, faz igual eu. Deixa eu compartilhar com mais uma pessoa que o Senhor colocou aqui no meu coração. Oh Deus maravilhoso. Eu já posso sentir a presença do Senhor, viu? De verdade, eu já posso sentir a presença do Senhor. Eu creio que Ele já está no nosso meio, eu creio. E eu creio que Ele vai falar poderosamente conosco nesta noite, em nome de Jesus, eu creio também. Esta palavra, o Senhor, Ele colocou no meu coração. Eu trouxe essa palavra 2 vezes nas últimas semanas. Uma na nossa igreja ali na sede da Lapa e a outra ali na nossa igreja na sede da Vila Maria. E o Senhor, Ele mandou eu trazer essa palavra na Quinta com Deus também, porque foi uma palavra que falou muito forte aos nossos corações. E eu creio que o Senhor quer falar conosco. E esta palavra, ela vai falar das vozes que nós escutamos. E ela é oriunda de um culto que nós tivemos na nossa igreja. Eu até cheguei, acho que a comentar com vocês, num evento que nós fizemos diferenciado. E ali a minha mãe, a pastora Antônia Linhares, ela, direcionada e usada por Deus, ela estava fazendo uma palestra sobre empoderamento. Eu acredito que eu tenha comentado com vocês sobre essa palestra. E ali ela falava que a nossa mente é uma torre de controle. Psicologicamente falando, a nossa mente é uma torre de controle. E como uma torre de controle, a nossa mente é aquela que tem que guiar, direcionar, né, os nossos pensamentos e as nossas decisões. Só que veja só, quando nós estamos falando de uma mente curada, de uma mente sarada, esta mente, ela consegue discernir o que é bom e o que não é bom. Mas quando a mente está totalmente conturbada, está cativa, aprisionada, perturbada, ela não permite, ela não consegue controlar da forma mais coerente, da forma mais correta tudo o que está acontecendo. É onde a gente começa a se perder, é onde vozes começam a tomar conta, pensamentos contrários, turbulentos começam a interagir. E ali ela falava sobre pensamentos, sobre essas vozes que
nós, seres humanos, ouvimos. E aí no domingo, o pastor da minha igreja, o pastor Wilson Dias, usado por Deus ali, ele ministrou e ele falou pela manhã. No domingo ele não tinha nem ouvido a palavra, e ali Deus fez com que ele ministrasse, citasse algumas coisas, inclusive que minha mãe usou na palestra, sem ele nem saber. Então eu vi que foi Deus falando. E naquele domingo à noite eu ministrei a palavra na minha igreja, e o Espírito Santo me entregou essa palavra faltando meia hora para acabar o culto. Eu estava ali buscando do Senhor, eu tinha ali algumas mensagens, alguns esboços, e não era nada daquilo que Deus queria falar. Aí eu parei e perguntei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? E ele falou: você vai falar das 3 vozes. E ali ele me entregou essa mensagem, eu quero compartilhar ela com você. Então Jeremias capítulo de número 7, versículo 23, diz assim, ó: mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Veja de novo. Mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então veja, Deus ele levantou o profeta Jeremias num tempo onde o povo de Israel estava em rebeldia contra o Senhor. Deus ele levantou Jeremias para ser profeta do povo de Israel no período, no momento em que eles estavam literalmente desonrando, desagradando ao Senhor, não estavam dando ouvidos à voz do Senhor. E Deus levantou Jeremias e falou através de Jeremias exatamente isso aqui, ó. Veja o que está escrito no versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque eu nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isto sim lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então preste atenção. Deus ele estava muito irado, ele estava muito bravo com o povo de Israel. Ele falou assim: Jeremias, chame esse povo e diga para eles o seguinte, que é para eles comerem carne, que é para eles comerem a carne do holocausto que eles estão pretendendo fazer, porque o que eu disse para os pais deles quando eu tirei eles da terra do Egito, não é que eles não podiam comer, não é que eles tinham que trazer e entregar 100% das ofertas a mim, que eles não tinham ali a possibilidade de usufruir. Não, Jeremias, não foi nada disso. Eu nunca pesei nada do que eu pedi, do que eu falei para aquele povo. Eu nunca pesei em nada. Mas uma coisa sim eu ordenei àquele povo. Eu disse para eles simplesmente que eles dessem ouvidos à minha voz. Foi a única coisa que eu ordenei. Mas isto lhes ordenei. Uma ordem é algo que se deve cumprir. Não é algo que você tem a possibilidade de escolher querer fazer ou não. E se você não obedece uma ordem, você está em rebelião, em rebeldia. E a palavra do Senhor diz que a rebelião é como se fosse pecado de feitiçaria. Os rebeldes não herdarão o reino dos céus. E Deus ele deu uma ordem. A única ordem que Deus deu para o povo de Deus foi essa: ouçam a minha voz. E isso não para que o povo fosse oprimido por Deus, pelo contrário. Veja aqui no versículo 23. Eu ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Então quando Deus ele deu uma ordem dizendo: dai ouvidos à minha voz, é para que ele fosse Deus sobre o povo. E vós sereis o meu povo. Então quando Deus liberou esta ordenança para o povo de Israel dizendo:
deem ouvidos à minha voz, esta é a minha ordem, é para que vocês sejam o meu povo e para que eu seja o vosso Deus. E continue aqui, ó. E vós sereis o meu povo e andai em todo o caminho que eu vos mandar. Além de ouvir a minha voz para que eu seja Deus sobre você, ande por onde eu mandar você andar, para que te vá bem. Então Deus está dizendo assim: se você me obedecer e ouvir a minha voz, se você me obedecer e andar nos meus caminhos, além de eu ser o teu Deus, além de eu te ter como meu povo, e o que é povo de Deus, ele guarda, ele protege, ele abençoa, Deus ainda disse: eu ainda farei com que você vá bem. Então veja que há grandes benefícios em ouvir a voz do Senhor. Há grandes benefícios em ouvir a voz do Senhor, amém? Mas aquele povo não quis acatar e não quis dar ouvidos à voz do Senhor. E nós já vamos entrar neste detalhe. Como eu falei para você, essa mensagem surgiu da palestra que minha mãe deu sobre empoderamento. E olha que interessante. O empoderamento é o processo de obter, aumentar ou fortalecer o poder. Empoderamento, à luz da palavra, significa ser cheio do poder de Deus. Então, enquanto empoderamento no mundo significa obter e aumentar e receber e ter mais poder, só que é um poder que o mundo tem, ou que o mundo acha que tem e acha que oferece, que quando a gente olha para as mulheres, por exemplo, no evento, né, era um empoderamento feminino. Então, o que o mundo ensina acerca de empoderamento? Que a mulher não precisa de ninguém, que ela pode fazer tudo sozinha, que ela não precisa de homem, que ela não precisa de nada, nem de ninguém. Ela precisa dela mesma, porque ela pode, porque ela consegue, porque ela faz. E os homens, não é muito diferente. Só que entenda o seguinte: você e eu, por mais que sejamos mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres abençoadas, mulheres sábias, nós somos completamente dependentes do Senhor. Você e eu não somos nada, seja mulher, seja homem, nós não somos nada se o Senhor não for na nossa vida, amém? Nós não somos nada se Deus não for conosco. Já o empoderamento à luz da palavra é exatamente isso, significa que nós seremos cheios do poder de Deus. Só que uma das formas de nós sermos empoderados, isso independente se no mundo à luz da palavra, é através daquilo que nós absorvemos, seja como alimento físico, seja como alimento intelectual, através do que nós vemos, através do que nós ouvimos, através do que nós lemos. Uma das formas de nós sermos empoderados é através daquilo que nós absorvemos, é através daquilo que nós trazemos para a nossa torre de controle, que é a nossa mente. Amém? E 3 vozes nós ouvimos, e 3 vozes podem gerar impacto naquilo que penetra dentro da nossa mente e, consequentemente, naquilo que vai fluir através de nós. E nós vamos falar dessas 3 vozes hoje. Uma dessas vozes é a voz da própria carne, é a nossa própria voz, é a voz da nossa carne, é a voz pessoal. Outra é a voz do diabo, é aquela que geralmente está ligada à nossa carne, amém? Porque o diabo fala e nós ouvimos. Mas você lembra quando eu falei no início que o que vai nos dar o poder, a condição de discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do diabo é exatamente a nossa mente. Sarada, curada, liberta, ou uma mente completamente deturpada, uma mente completamente alienada que não tem condições de discernir e com isso vira uma bagunça, gerando inclusive muitas situações de depressão, de suicídio e daí por diante. E outra voz que nós ouvimos é a voz de Deus. E nós vamos ver para essas 3 vozes alguns exemplos do que acontece quando nós damos ouvidos a ela. E eu quero começar a falar com você acerca da voz da carne. Nós vimos aqui em Jeremias capítulo 7, versículo de número 23, e eu li aqui alguns versículos com você, que Deus ele estava sobremaneira irado com o povo de Deus, porque apesar de Deus ter dado uma ordem para o povo que era para dar ouvidos à sua voz,
o povo não acatou. E quando Deus ele deu uma ordem não só para este povo nesta geração aqui, mas desde a época de seus pais, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, da terra da escravidão, a ordem de Deus foi: dai ouvidos a mim, para que vós sejais o meu povo e para que eu seja o vosso Deus. E andai nos meus caminhos e façam tudo o que eu vos ordenar, para que em tudo vocês estejam bem, para que em tudo vá bem. Mas veja o que diz comigo aqui Jeremias, versículo 24. Mas não ouviram. Apesar de Deus ter mandado, Deus não pediu, Deus mandou. Eu ordenei, versículo 23. Mas isto lhes ordenei. Então veja, Deus deu uma ordem, mas o povo rebelde não obedeceu. E de novo, rebeldia é pecado de feitiçaria. E os rebeldes, os feiticeiros, não herdarão o reino de Deus. Já começa por aqui, eu não precisaria nem pregar mais nada. Já seria o suficiente para a gente entender que nós corremos o risco de perder a nossa salvação se nós não dermos ouvidos à voz do Senhor. Mas veja o versículo 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Então veja, o povo não deu ouvidos à voz do Senhor, pelo contrário, andaram nos seus próprios conselhos, nos seus próprios caminhos, fizeram a sua própria vontade, ouviram a voz da carne. Versículo 24, a parte B. No propósito do seu coração malvado. Veja que é carne, a raiz do coração do homem é má. Mas não ouviram, não inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E olha a consequência quando nós ouvimos a voz da carne: e andaram para trás e não para diante. Quando você e eu damos ouvidos à voz da nossa carne, à nossa própria vontade, a voz da carne significa a nossa vontade, nós retrocedemos. Quando ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, nós escutamos a nossa carne, nós seguimos o desejo do nosso coração, nós fazemos aquilo que é agradável a nós, sem sequer perguntar a Deus se essa é a vontade dele, se esse é o caminho, se essa é a direção que ele tem para nós. Como diz a palavra do Senhor no versículo 24, andaram para trás e não para diante. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que se você continuar dando ouvidos à voz da carne, continuar fazendo a vontade da carne, você vai retroceder, ao invés de evoluir, ao invés de crescer, ao invés de prosseguir, ao invés de ir adiante, você vai retroceder. Amém? Quero dar um outro exemplo para você, deixe marcado aqui Jeremias capítulo 7, que nós vamos voltar depois, mas eu quero que você dê um pulo comigo lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19, nós vamos ver um outro exemplo de uma pessoa que também preferiu dar ouvidos à voz da própria carne e com isso perdeu a oportunidade de seguir Jesus e ser um discípulo do Senhor, amém? Abra comigo a paz, irmã Célia, minha linda, saudade da senhora, viu? Amanhã eu vou dar um pulinho aí em Beritiba, hein? Quem sabe eu não te vejo. Mateus capítulo 19, achou aí? Versículo de número 16... Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, pastor Clebson, que bênção. Paz do Senhor Jesus seja contigo, meu querido. Deus abençoe. Precisa ir louvar lá na nossa igreja, hein? Mateus, capítulo de número 19, veja o que diz o versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei eu de bom para conseguir a vida eterna? Olha que interessante. Aqui é aquele trechinho do jovem rico, e nós vamos ler alguns versículos aqui, mas eu já quero chamar a sua atenção para o que este homem fala aqui no versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei eu de bom para conseguir a vida eterna? Veja que este homem não precisava ter muita sabedoria, mas ele já sabia que para conseguir a vida eterna, ou seja, para ser salvo, ele precisava fazer algo de bom, amém? Porque não tem como ser salvo, não tem como ir morar no céu, não tem como morar com Deus se continuar fazendo coisas más, se continuar fazendo coisas ruins. É impossível.
Mas é interessante que tem gente que continua fazendo as coisas ruins, que continua com as más práticas, que continua com vícios, que continua agindo da mesma forma ou até pior de quando não era cristão e acha que vai para o céu. Não vai, irmão. Não vai, minha irmã. Para ir para o céu não adianta, tem que se converter dos seus maus caminhos e passar a andar nos bons caminhos. Amém? Então veja que o jovem rico, ele já começa aqui nos mostrando algo muito interessante. Para ser salvo, para ir para o céu, precisa fazer coisas boas. Só que não adianta só agir com bondade, porque as obras não salvam ninguém. Quem salva é Jesus, mas as obras têm um grande peso no momento da recompensa, amém? Então voltemos aqui, bom mestre, que farei eu de bom para conseguir a vida eterna? Versículo 17, e ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus, e se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Então aqui nós já aprendemos que para ir para a vida eterna precisa agir com bondade, e agir com bondade não é só dar cesta básica, ajudar os outros, não. Agir com bondade significa praticar coisas boas, inclusive para si. Amém? Tem que andar numa vida santa, tem que andar numa vida reta. Paz, Lu, minha linda, saudade de você. Versículo 17, nós vimos que uma outra forma que nós temos que agir para poder ir para o céu é guardando os mandamentos do Senhor. Amém? E para guardar os mandamentos do Senhor, nós temos que dar ouvidos à voz dele, ouvir a voz do Senhor, guardar os seus mandamentos e praticá-los. Continue comigo aqui, versículo 18 de Mateus 19. E disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso guardo desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Olha que arrogância. Senhor, tudo isso aí que o Senhor está falando eu já faço, desde criança, desde a minha mocidade. Isso tudo aí que o Senhor está dizendo que eu tenho que fazer, eu já faço. O que falta ainda? Ou seja, eu já estou quase perfeito. Quase perfeito. O que precisa ainda fazer? O que me falta ainda para eu ser salvo, então, se tudo isso aí eu já faço? Porque tem gente que é assim. Você conhece alguém assim? Que acha que é o cara, que acha que é o santo, que acha que faz tudo certo, que é o que canta melhor, que é o que toca melhor, que é o que é o mais santo de todos, que é o que não tem pecado, que é a quarta pessoa da Trindade, como diz a pastora Sandra Alves. É a quarta pessoa da Trindade. Conhece alguém assim? Que é só o sangue de Jesus? Chega a ser um entojo de tão arrogante e cheio de si que é. Só ele vai para o céu. Não, Senhor, tudo isso aí eu já faço. O que me falta ainda? Versículo 21. Disse-lhe Jesus, veja, Jesus lhe disse. Então, se Jesus lhe disse, significa que Jesus falou e ele escutou Jesus falar, amém? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Então, Jesus falou para aquele moço assim, olha, realmente você está quase no ponto. É quase perfeito. Mas se você quer ser perfeito mesmo, vende todos os seus bens, vem e segue-me. Porque aquele homem era rico. E aí, neste momento, o jovem, ao invés de dar ouvidos à voz do Senhor, ele preferiu ouvir a voz da sua carne, que disse para ele, não faça isso porque você é rico, você tem muitos bens. Veja, versículo 23. E disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo. Aliás, versículo 22, e o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então veja que ele ouviu Jesus falar com ele ouviu Deus falar com ele, mas ele ignorou a palavra do Senhor. Ele ignorou o que saiu da boca do Senhor e preferiu ouvir a voz da sua carne.
E aí diz a palavra no versículo 22 de Mateus 19, que este jovem, ouvindo a palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E foi quando Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque eles vão sempre querer dar vazão, eles vão sempre querer ouvir a voz da carne. E a voz da carne é: você é rico, você tem bens, você tem fazendas, você vai entregar o seu dinheiro na igreja, você vai entregar o seu dízimo para o pastor, você vai entregar a sua oferta, o seu dinheiro. A voz da carne, ela tem apego pelas coisas desta terra. A voz da carne, pastora Juliana, como que eu sei quando eu estou dando ouvidos, ou como que eu sei o que é a voz da carne? A voz da carne é tudo aquilo que faz menção e faz referência às coisas do mundo, às coisas da terra. Sabe quando você tá com mais vontade de não ir para a igreja do que para ir, e aí você ouve uma vozinha falar para você assim: não vai não, hoje você tá cansado. Eu vou falar para você hoje que a minha carne falou para não fazer a live. E eu quase ouvi a voz da carne, porque eu estou cansada, porque eu estou sim ainda um pouco chateada com a nossa perda. Hoje é a primeira live, como eu falei, sem a pessoa que estava em todas, que começou comigo, que não faltava em uma. Estou cansada, sim, fisicamente, um pouco sobrecarregada. E eu quase ouvi a voz da minha carne que falou assim: não faz a live hoje não. Mas aí a voz do Espírito me fez lembrar que eu fiz um compromisso com o Senhor. E eu preferi matar minha carne para estar aqui. Então, como saber, pastora Juliana, quando é a carne que está falando comigo? É quando ela quer te envolver nas coisas desta terra. A voz da carne é aquela que é agradável, literalmente para a sua carne, é agradável para você, porque nem sempre a voz de Deus vai ser agradável para você, porque a voz de Deus, na sua grande maioria das vezes, vai falar assim: mata a carne. E nós não queremos matar a nossa carne, nós queremos agradar a nossa carne. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro do banquete que Nabucodonosor mandou servir para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você acha mesmo que aqueles homens queriam ficar comendo aqueles legumes, aquelas coisinhas sem sal, insossa, enquanto eles viam aquele banquete maravilhoso? Querer, eles não queriam, mas eles escolheram matar a carne deles, que ansiava por uma comida melhor, por uma comida mais gostosa, para fazer a vontade do Senhor. Meu irmão, tem horas que a nossa carne ela vai falar, e vai falar alto. Aí nós temos que escolher: nós vamos ouvir a nossa carne ou não? E aí, de novo, quando nós temos uma mente curada, quando nós temos uma mente sarada, quando nós temos uma mente liberta em Cristo Jesus, por mais difícil que seja, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, nós conseguimos resistir à voz da carne. Porque nós vamos ouvir, não tem como nós ficarmos surdos à voz da carne e à voz do diabo, mas tem como nós resistirmos e tem como nós dizermos não para a voz da carne e para a voz do diabo. Amém? Então a primeira voz que nós ouvimos é a voz da nossa carne, que a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos aprender a dominar e a dizer não. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E a palavra do Senhor, sabe o que ela diz? Antes importa agradar a Deus do que aos homens. E este versículo não é só para os homens do lado de fora. Esse versículo é inclusive para você e eu, porque nós somos homens. Então, antes importa agradar a Deus do que aos homens. Ou seja, antes importa agradar a Deus do que a nós mesmos. Que a partir de hoje você e eu venhamos aprender a matar a nossa carne para fazer prevalecer a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor ela é boa, a vontade do Senhor ela é perfeita e a vontade do Senhor ela é agradável. Amém? Outra voz que nós ouvimos também é a voz do diabo. E a voz do diabo geralmente está ligada à voz da carne. Eu estava conversando quando eu ministrei essa mensagem na nossa igreja. Você já assistiu naquele desenho animado que de um lado você tem o anjinho e do outro lado você tem o demoninho? Já viu? Pois é quase isso.
E a voz do diabo é assim, ela fica soprando o tempo todo. E sopra, sopra, sopra o tempo todo. Meu amado, minha amada, diferente de você e eu, o diabo não se cansa. Diferente de você e eu, o diabo não dorme. Diferente de você e eu, ele não tira férias. Principalmente das coisas do Senhor. Deus me fez lembrar, talvez alguém já tenha me ouvido contar isso. Logo no início do meu ministério pastoral, já faz alguns anos, o Senhor me ungiu, me consagrou como pastor em 2012. Aí antes disso eu já exercia, né, cargos dentro da igreja, para a glória do Senhor, desde que eu me converti, quando eu tinha 14 anos. Eu me engajei na obra, o Senhor me chamou para a obra e eu estou na obra desde então. Mas como pastora, eu fui consagrada, eu fui ungida em 2012. E uma das primeiras igrejas que eu fui na época pastorear como auxiliar ainda, quando eu cheguei na igreja, eu peguei a lista de as fichas de membro antigo e eu vi que tinha muita gente ali que eu não tinha conhecido ainda. Eu falei, esse povo não tá vindo para a igreja, eu não conheci. Aí eu peguei e estava ligando para esses membros, me apresentando para o Senhor Jesus, pastora Juliana, não tô aqui já há X tempo, não conheci a senhora ainda. Lembro até hoje o irmão dela, o nome da irmã era Irmã Maria, era uma senhora, devia ter seus 60 e poucos anos. Aí a Irmã Maria falou para mim assim, paz o Senhor Jesus, pastora, foi muito simpática. Paz o Senhor Jesus, pastora. Sabe o que é, pastora? É que eu dei um tempo de ir na igreja. Aí eu falei, como é que é, irmã? Ai, pastora, eu dei um tempo de ir na igreja, porque eu estava um pouco cansada, porque eu tinha muitas coisas a fazer, por causa do filho, por causa dos netos, em suma. Ela tirou férias, ela deu um tempo de buscar ao Senhor por causa das coisas da terra. Ela deu ouvidos à voz da sua carne e permitiu que a voz do diabo, que veio senão a matar, roubar e destruir, falasse e ela acatou. Mas meu irmão, minha irmã, o diabo diferente de nós, ele não dá tempo. O diabo diferente de nós, ele não dá um respiro. Sabe o que acontece comigo e com você quando nós dormimos, quando o nosso corpo físico descansa? Há uma guerra, uma batalha espiritual onde os anjos do Senhor, com espada desembainhada, ficam guardando o nosso sono, porque o diabo não descansa e ele está o tempo todo tentando nos destruir. Ele está o tempo todo tentando nos matar, nos roubar. E tem gente dando tempo do Senhor. Tem gente dando tempo de buscar a Deus. Tem gente dando mais ouvidos e vazão à voz da carne, à voz do diabo que rouba a nossa salvação. Que nos faz, como nós vimos lá em Jeremias 7:24, retroceder, andar para trás. Eu quero mostrar aqui para você 2 exemplos do que acontece com as pessoas que ouvem a voz do diabo. Amém? Vá comigo lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Isso aqui você bem conhece, nossa irmã Eva. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 4. Olha o que diz aqui. Então, a serpente disse à mulher, a serpente o quê? Disse, falou, então a mulher ouviu. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Lembra que eu falei para você que geralmente a voz do diabo vem juntinho com a voz da carne? Não tem como, irmãos, não tem como. Então veja, o diabo se fantasiou ali, de serpente, e falou com a mulher. A mulher já tinha ouvido a voz de Deus, ela já tinha ouvido a ordem que Deus deu, igual o povo de Israel em Jeremias 23. Eles já tinham ouvido que Deus ordenou, ouçam a minha voz. Mas aquela mulher ouviu o diabo falar, ouviu a serpente falar, assim como você e eu, porque o diabo sopra no nosso ouvido. Hoje o diabo falou para mim assim, murmura. Hoje o diabo falou para mim assim, reclama.
E aí eu respirei fundo, vontade não faltou. Eu confesso, vontade não faltou. Mas eu respirei fundo e eu só falei assim: Senhor, eu não vou murmurar. Eu não vou reclamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o diabo falou ao meu ouvido. E a vontade da minha carne era aquela, nem que fosse para desabafar. Eva tinha ouvido a voz do Senhor, assim como você e eu ouvimos a voz do Senhor outrora, ou assim como você e eu estamos ouvindo a voz do Senhor hoje. Ele diz para mim e para você nesta noite: é uma ordem, ouçam a minha voz, andem nos meus caminhos, para que vós sejais o meu povo, para que eu seja o vosso Deus e para que em tudo você vá bem. Essa é a voz do Senhor sobre nós nesta noite. Ouçam a minha voz, é uma ordem. Então Eva ouviu quando Deus deu a ordem a Adão e falou assim: desta árvore não coma, dessa aqui não coma, não é para comer. Adão falou para Eva: daqui não pode comer. Deus falou que não é para comer. Mas aí ela ouviu o diabo. E aí a voz do diabo, atrelada ao desejo da carne da Eva, que como nós vimos aqui, versículo 6, e vendo a mulher com seus olhos, com os olhos da carne, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável, veja que ela queria comer, porque a árvore era agradável para sua carne. O que ela fez? Ela preferiu ouvir a voz do diabo e a voz da carne, e desobedeceu a Deus. Oh Deus! E você bem sabe o que aconteceu com Eva e com Adão, que ao invés de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz da carne, da mulher que tinha ouvido a voz do diabo. Você entende? O que é carne, meu irmão, geralmente está atrelado a Satanás. Nós temos que matar a carne e nós temos que resistir ao diabo para que ele fuja de nós, para que a gente não venha cair em tentação. E se tiver difícil resistir, foge da aparência do mal, irmão. Mas não permita, não caia no conto de Satanás, não caia na lábia do maligno. Em nome de Jesus, amém? Quando ele soprar para você assim, não vai não, você está cansado, eu vou sim. Senhor, renova as minhas forças, o meu ânimo, o meu vigor e me leva. Quando ele falar para você assim, reclama, murmura, olha isso que está acontecendo na sua vida, você vai abrir a tua boca e vai dar um glória a Deus. Amém? Quando a Eva ouviu a voz do diabo e caiu no conto dele, ela acarretou maldição, ela com Adão, né? Adão, na verdade. Mas isso é pregação para outro dia. Acarretaram para a humanidade morte, destruição, enfermidade, maldições. E meu querido, minha querida, se não fosse a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, ó. É igual você e eu, que quando dá ouvidos à voz de Satanás ou dá ouvidos à voz da carne, faz o que não tinha que fazer, se arrebenta todinho, porque não tem escapatória. Veja de novo aqui Jeremias capítulo de número 7, versículo 24. Mas não ouviram a minha voz e nem inclinaram os ouvidos a mim. Antes andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado e andaram para trás. É óbvio que quando você e eu não ouvimos a voz do Senhor e acatamos a carne ou ouvimos a voz de Satanás, nós retrocedemos, nós nos arrebentamos todinho. E aí a gente vai chorando pro Senhor. Ai, Senhor, me ajuda porque tá doendo. Porque eu tô sofrendo. É lógico, irmão. Desobedeceu a Deus, não ouviu a voz do Senhor. É igual Adão e Eva lá. Tiveram que labutar, dor de parto, enfermidade. Aí veio morte, desgraça para a humanidade. E tantas coisas mais que você e eu sabemos. E aí quando a gente está na pior, a gente corre para os pés do Senhor. E assim como Ele traçou um plano de salvação lá atrás, Ele é tão maravilhoso e misericordioso que Ele ouve a nossa voz, que Ele nos pega no colo, que Ele enxuga as nossas lágrimas, que Ele nos levanta, que Ele nos dá vitória. E Ele só fala para nós assim: filho, filha, vai, não peques mais. Aí dali a pouco tá você e eu dando ouvidos à voz da carne, ouvidos à voz do diabo de novo. Parece que a gente não aprende. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Outro exemplo do que acontece quando alguém ouve a voz do diabo. Eu quero que você vá comigo em 1 Crônicas. E nós vamos até falar sobre
esse texto de 1 Crônicas na próxima quinta com Deus, que Deus me deu uma palavra muito forte em cima deste texto também, mas hoje eu vou dar só uma pincelada no que faz contexto aqui para nós. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 19. Acha aí. Ô Espírito Santo querido, o viver indiferente, lamento, o não cantar de coração. Achou? 1 Crônicas, capítulo 19. Eu quero que você veja comigo o versículo 3. Deixa eu dar só um resumo para você. Davi, ele teve alguns aliados, amém? Alguns reis de outros povoados fizeram aliança com Davi, porque eles eram inteligentes. Davi era um homem forte, valoroso, cheio de Deus, e Deus era com ele. E aí alguns reis já tinham entendido que não adiantava ir contra Davi, porque eles iriam ser destruídos. Se eles não fossem... Já ouviu dizer aquele ditado, o amigo do meu inimigo é meu amigo? Não. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, é isso. O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Pois bem. Estes homens, alguns deles, fizeram aliança com Davi por inteligência, porque se eles não fossem amigos de Davi, eles se tornariam inimigos. E um deles era o rei Naás, rei dos Amonitas. Só que o rei Naás veio a morrer. E agora Anum, que era o seu filho, havia sentado no trono e tomado o lugar do pai. Só que Anum não era tão inteligente quanto o pai. Por quê? Porque Anum, ao invés de ouvir a voz da inteligência, a voz de Deus, a voz da sabedoria, deu ouvidos à voz do diabo. E acarretou maldição para ele e para toda a sua terra e ainda para os vizinhos que se aliaram a ele. Então veja aqui no versículo 3 de 1 Crônicas 19 o que fala. Disseram os príncipes do filho de Amon a Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a te esquadrinhar e a transformar, a transtornar e a espiar a sua terra? Veja que quando Naás, pai de Anum, faleceu, Davi mandou mensageiros, consoladores, irem dar os pêsames para Anum, e é como se eles tivessem dito assim: olha, estamos com você, você não está sozinho. Só que os conselheiros de Anum, enviados de Satanás, usados pelo inimigo, disseram estas palavras que eu acabei de ler para você, que em resumo significam isso. Você acha mesmo que Davi mandou esses homens virem aqui te ajudar? Davi mandou esses homens para espiar a sua terra, para vir aqui depois e levar tudo embora e te matar e te fazer escravo. Só que veja, versículo 14, aliás, versículo 4. Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despiu. E depois despediu aqueles homens. Então Anum, ao invés de ouvir as palavras de amizade, de consolo que Davi havia liberado sobre ele através dos seus discípulos, dos seus servos, ele preferiu ouvir a voz dos conselheiros, pegou aqueles homens, rapou a barba, tirou os pelos do rosto, e semana que vem a gente vai falar melhor sobre isso, mas os pelos para os hebreus, principalmente naquela época, era sinal de honra, era sinal de hombridade. Então ele tirou a honra dos homens, os humilhou e ainda rasgou as suas vestes pela altura das nádegas, despediu eles com as nádegas de fora. Olha que humilhação! Olha o que alguém que dá ouvidos à voz do diabo é capaz de fazer. Humilha, envergonha, traz constrangimento para os outros e acarreta a maldição. Porque quando Davi ficou sabendo, foram avisar Davi acerca destes homens, versículo 5, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. E disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Versículo 6,
Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos por Davi, então enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria, de Maca e de Isobá. Resumindo, quando eles descobriram que Davi tinha ficado muito irado com eles, porque quando não se ouve a voz de Deus, se levanta a ira de Deus. Veja que eu li com você lá em Jeremias capítulo 7, versículo 20, que Deus levantou Jeremias para dizer para aquele povo que ele estava irado, porque o povo não tinha dado ouvidos à voz dele. Davi ficou irado, porque o povo não deu ouvido, porque o Hanum não escutou aquilo que ele havia falado e ainda intentou mal contra os seus. E a palavra do Senhor, nós vamos ver isso com mais calma da outra semana, mas a palavra do Senhor nos diz que Davi mandou Joabe, o seu líder, junto com o seu irmão, para irem à guerra, desbaratar todos os adversários que fizeram isso com os servos dele. E aqueles a quem Amon comprou, alugou por preço de dinheiro, se prejudicaram junto. Os da Síria, os de Maca e os de Isobá, porque eles não tiveram dó de ninguém. Veja, quando nós damos ouvidos à voz do diabo, nós acarretamos desonra, humilhações para os outros e para nós, e acarretamos maldição, acarretamos vingança, porque Deus, ele se ira e ele se levanta. Deus é amor, mas Deus é justiça. Mas tudo que o diabo quer é que a gente ouça a voz dele para nós sermos destruídos. Aqueles que não deram ouvidos a Deus, mas deram ouvidos à voz do diabo, foram destruídos. É isso que o diabo quer, meu irmão. E é interessante como Satanás, ele não se apresenta para nós com chifre, nem com tridente, nem feio. O diabo se apresenta para nós bonito, o diabo se apresenta para nós charmoso, o diabo se apresenta para nós em coisas boas, agradáveis para nossa carne, o diabo se apresenta para nós em coisas que aparentemente são legais. Olha que triste. Eu estava até mostrando para a Júlia que eu fiquei indignada. Falei, Jesus, tem misericórdia, Pai. Eu estava no meu Facebook agora há pouco, organizando e já preparando para começar a live. E eu vi a foto de uma moça, uma levita, que inclusive já subiu no altar comigo, há muitos anos atrás, com o chapéu de Dia das Bruxas. Eu olhei aquilo no stories dela e falei, não, Jesus, eu não estou vendo isso. Aí quando eu entrei, a moça, levita da casa do Senhor, vestida de fantasia de Halloween, e a filha dela pequena, vestida de Halloween. E em contrapartida, quando você navega um pouquinho assim no perfil dela, ela no altar, com microfone e louvores, você fala, não, Senhor, não é possível. Não é possível, Jesus. Meu querido, minha querida, parece normal, não tem nada não. É fantasia, não tem nada não. É porque na escola tá todo mundo fazendo. Não tem nada não. Todas as crianças do condomínio estão brincando. Meu irmão, você tem que ser diferente. Aqui no meu condomínio, todo ano tem essa festa do diabo. Todo ano. E aí eles já avisam, olha, vocês que quiserem participar da brincadeira de doces ou travessuras, marque a porta com algum detalhe. Eu nem aqui fico, eu pego as minhas filhas e saio daqui. Na minha vida não, na minha casa não. Não serve. Não serve. Eu comentava com a moça que trabalha comigo, escuta, é festa cristã, então tem que ser festa cristã. Festa cristã não tem bebida, festa cristã não tem música mundana, não. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós ouvimos a voz de Deus ou nós ouvimos a voz do diabo. Eu ministrei aqui para vocês, não tem muitos dias, acerca das igrejas. Que tipo de igreja você é? E nós nos deparamos com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Deus falou para eles assim, vocês não são nem quente nem frio, vocês são morno. Eu tenho vontade de vomitá-los. Ou você é crente ou não é, irmão. Ou você é homem de Deus ou não é. Ou você é mulher de Deus ou não é. Agora, não diga que você é homem de Deus, mulher de Deus, e no dia 31 de outubro você vai
vai pôr um chapeuzinho, uma fantasia de Halloween. Isso é coisa de Satanás, é ouvir a voz do diabo, que só veio senão a matar, a roubar e a destruir. Meu irmão, se posicione. Se posicione. Não seja como a igreja de Tiatira, se eu não me engano. Vou até olhar agora. Sabe aquela que é hipócrita? Não é nem sim nem não. Talvez, quem sabe, não se posicione. Deixa eu ver certinho qual delas que é aqui para te falar. A gente tem que se posicionar, meu irmão. Ou você é homem de Deus ou não é. A igreja de Sardes não se posicionava. A igreja de Sardes não se posicionava. Parecia que era, mas não era. Parecia que era, mas não era. Ou você não é. É sim, sim. Ou não, não. Que passar disso é procedência maligna, meu irmão. Ou você ouve a voz de Deus, ou você ouve a voz do diabo. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. O que passar disso é procedência maligna. O próprio Deus falou, olha, é impossível servir a dois senhores. Ou você vai amar mais a um e odiar o outro, ou não. Em nome de Jesus, vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar para que a gente possa viver o bem do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Agora eu quero falar com você do que acontece quando nós ouvimos a voz de Deus. Pastora Juliana, e como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Nós já vamos falar isso já já. Mas para você ouvir a voz de Deus, meu irmão, a sua mente, a sua torre de controle, como disse a minha mãe, gostei desse termo, precisa estar curada, sarada. E para sua torre de controle estar curada, sarada, você precisa buscar o Senhor, você precisa se cuidar, se tratar fisicamente e espiritualmente. Nós temos que ouvir a voz de Deus, nós ouvimos, é natural ouvir a voz da carne, ouvir a voz do diabo e ouvir a voz de Deus. A questão é qual voz você vai escolher obedecer, porque ouvir o diabo falar não vai, ouvir a carne falar, né? Não vai, você tá cansado. Ouvir o diabo falar, não tem nada não, se veste, é uma brincadeira boba. Ouvir o diabo falar, tira umas férias, pode descansar, não precisa ir no culto não, fica só assistindo a live, irmão. Você não tem noção do papel imprescindível na vida do cristão que o templo, que a congregação, que a igreja, que os irmãos têm na vida de alguém. Qualquer hora eu vou ministrar sobre isso para você. Eu até ministrei, eu dei uma pincelada alguns dias atrás. É tão importante ter uma igreja, é tão importante cultuar, é tão importante congregar para que Deus habite no meio da igreja, que a palavra do Senhor diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites, 40 noites e 40 dias jejuando, e quando ele foi descer, Deus falou, desce, pede ofertas para o povo e edifica para mim o templo para que eu habite no meio de vós. Eu glorifico pela sua vida que está comigo aqui, todas as quintas com Deus. E este foi um propósito que Deus me cobrou, me colocou no coração. E estamos aqui, glória a Deus e aleluia. Mas não é suficiente. Você não pode ser da igreja da pastora Juliana de quinta-noite na live. Você tem que ter uma congregação. Você tem que ter um lugar para buscar a Deus, uma igreja. E aqui você vem se alimentar mais um pouquinho. Mas você não pode viver de live. Nem a mim, nem a de ninguém. Você tem que cultuar, meu irmão. Você tem que ir para a igreja, minha irmã. Então não deixe Satanás falar para você que você não precisa ir para a igreja. Não, precisa sim. Que você pode orar sozinho na tua casa. Você tem que orar sozinho na tua casa também. Mas você precisa ir congregar. Não dá ouvidos para a voz do diabo que ele vai te roubar. Não pode, meu irmão. Pastora, mas as igrejas não sei o que. A igreja é falha porque está cheia de homem, e homem é falha, assim como você e eu somos. Falhos, pecadores, hipócritas, mentirosos. Somos, todos nós. Como ele disse para aquele jovem rico, para você ser perfeito, falta só você largar tudo, vender tudo que você tem e me seguir. Não tem ninguém perfeito. Então a igreja é falha porque a igreja é constituída por homens. Amém? Porque o único perfeito é Deus. Aleluia. Volta comigo lá em Jeremias capítulo 23. Quero reforçar com você o que acontece quando alguém ouve a voz de Deus. Agora nós vamos entrar na etapa final. Hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo.
Mas veja o que acontece com alguém quando a pessoa ouve a voz de Deus, versículo 23. Mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz. E quando nós damos ouvidos à voz de Deus, ele diz que ele será o nosso Deus. Oh, aleluia. Você imagina ter Deus como Senhor? Claro que imagina, eu creio que você é do Senhor. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos ele como nosso Deus. E ele se levanta para nos defender. A palavra do Senhor diz que por causa de Josafá, que era homem de Deus, Deus se levantou para defendê-los. Quando você dá ouvidos à voz do Senhor e quando você é de Deus, quando você, como ele diz aqui, vós sereis o meu povo, quando você é povo de Deus e quando ele é o teu Deus, ele se levanta para te ajudar, para te socorrer, para advogar a tua causa, para te dar livramento. Quando você é de Deus, quando você dá ouvidos à voz do Senhor, quando você ainda que ouça a voz da carne, ainda que ouça a voz do diabo e elas parecem ser mais atraentes e mais agradável, mas quando você mesmo ouvindo essas vozes prefere ouvir e obedecer à voz de Deus, ele se levanta em teu favor e ele muda a tua história, ele advoga a tua causa e ele guerreia as tuas guerras. Te dá vitória sem você nem precisar lutar. Continue aqui. Vós sereis o meu povo, andai em todo o meu caminho. Em todo o meu caminho. Mandai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo que nós fizermos, nós iremos bem. Pastora, mas eu estou andando nos caminhos do Senhor e as coisas estão bem difíceis. Eu ouvi um pastor amigo que me chamou hoje, fazia tempo que eu não falava com ele. Nós estagiamos junto na época pastoral. E ele falou algo, e é verdade. Ele citou um versículo para mim, ali no meio da nossa conversa, que foi o que encerrou a nossa conversa, inclusive. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam e temem ao Senhor. Amém? Então, se você é de Deus, se você obedece à voz de Deus, se você está no caminho do Senhor, mesmo que aparentemente as coisas não estejam bem, a palavra nos garante que quando nós obedecemos, ouvimos a voz do Senhor, quando nós somos de Deus, Ele é o nosso Deus, tudo vai bem. Então, mesmo que pareça contrário, isso também está cooperando para o nosso bem. Amém? Talvez a gente ainda não tenha entendido, talvez a gente ainda não tenha enxergado, mas tudo está cooperando para o nosso bem. Aleluia. E eu quero que você dê um pulo comigo agora, para você ver o que acontece quando alguém ouve a voz de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo de número 3. Eu falei aqui alguns dias atrás com você dos tipos de igreja e citei a igreja de Sardes, que o Senhor me fez lembrar, que era uma igreja que era meio que hipócrita. Sabe, parecia, mas não era, enfim. Mas não é dela que eu quero falar com você, eu quero falar com você da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel ao Senhor. Era uma igreja que ouvia a voz do Senhor. Era uma igreja que andava nos caminhos do Senhor. Era uma igreja que obedecia ao Senhor. E com isso agradava a Deus. E Deus era o seu Deus. Eles eram o seu povo. E eles iriam bem. E ainda seriam recompensados eternamente. Amém? Abra comigo Apocalipse capítulo 3. Dá um pulinho no versículo de número 7, por favor. Aleluia. Achou aí? Apocalipse capítulo de número 3. Dá uma olhada no versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Você que me acompanhou aqui, acho que umas 2 ministrações atrás, talvez, se lembra que para cada igreja, Jesus se apresentou de uma forma consoante aquilo que aquela igreja precisava. Neste caso aqui, Jesus está se apresentando como aquele que recompensa, aquele que abre portas, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Versículo 8. Eu sei as tuas obras, disse o Senhor, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra. Para guardar a palavra de Deus, ouviu Deus falar,
guardou a palavra de Deus e não negaste o meu nome. Veja, para esta igreja Deus estava abrindo portas. Por quê? Porque quando ele falou, a igreja ouviu, acatou, obedeceu e não negou o nome do Senhor, matou a carne, porque a vontade da carne provavelmente era fugir. Ó, versículo 9. E eis que farei aos da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeus e não são. Olha os hipócritas aqui. Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Veja que Jesus está elogiando aqui esta igreja, que mesmo nas situações mais difíceis, que no momento, na vontade de fugir, porque eles estavam sendo ali perseguidos, assolados, humilhados pelos hipócritas. Veja que ele falou que eles eram de pouca força física, limitados. Mas ainda assim, ao invés de sair murmurando, blasfemando, reclamando, se desviando do caminho do Senhor, eles preferiram permanecer fiéis. E versículo 12, ao que vencer farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, que também o meu nome, e também um novo nome. Quem tem ouvidos ouça. Veja que a recompensa é portas abertas, um novo nome, só coisas boas para quem ouve a voz de Deus. Não havia uma reclamação acerca dessa igreja. Era uma igreja que estava agradando a Deus, ouvindo a voz do Senhor. Eles escolheram, ao invés de ouvir a voz da carne, que talvez fosse reclamar e murmurar, que Deus é esse. Ao invés de ouvir a voz do diabo, igual Jesus. Jesus, quando era carne, o Senhor me fez lembrar deste texto agora. Jesus, quando era carne, ele estava em jejum e oração há 40 dias, 40 noites, naquele alto monte. Foi Deus que o levou para lá. O Espírito do Senhor o conduziu até aquele lugar. Veja que tem coisas que você e eu passamos, que é o próprio Deus que permite que a gente passe, meu irmão. Tem coisas que é o próprio Deus que permite que a gente passe, minha irmã. Só para provar nossa fé, só para ver se a gente vai falar, vai dar ouvidos à voz da carne, à voz do diabo ou à voz de Deus. Ele está nos preparando, Ele está nos moldando, Ele está trabalhando na nossa torre de controle, na nossa mente, para nos deixar com ela curada e sarada. E ali o diabo falou com ele, face a face. Mas Jesus preferiu ouvir a voz do Senhor. Pastora Juliana, o diabo está falando comigo, eu ouço vozes. E, ainda que você ouça as vozes, qual delas você vai acatar? Porque todos nós ouvimos pelo menos 3, a voz da carne, a voz do diabo e a voz de Deus. Qual voz nós vamos acatar? Pastora Juliana, eu não sei o que fazer. Porque tem coisa que parece que vai dar certo, mas não dá. Provérbios, capítulo de número 14, olha o que diz lá. Provérbios, capítulo 14. E aí você vai entender porque tem coisa que parece que vai dar certo e não dá. Abre comigo, Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles é caminho de morte. Pastora Juliana, tem hora que eu ouço uma voz assim, eu faço e dá tudo errado. É porque foi a voz da carne que você ouviu. É porque foi o diabo que falou e talvez você quis fazer daquele jeito porque era mais fácil, porque era mais agradável, porque servir a Deus e fazer as coisas do jeito de Deus, irmão, demanda sacrifício, demanda matar a carne. A porta que leva para o céu, ela é estreita. Como que eu faço então, pastora Juliana, para discernir? Como que eu faço para discernir? Sua mente, meu irmão. Veja que a nossa mente precisa ser limpa, curada, sarada e fortalecida no Senhor. E fisicamente falando, precisa ser uma mente saudável. A nossa mente precisa aprender a discernir as vozes de Deus, a voz do diabo e a voz da nossa carne. Abra comigo lá em 1 Coríntios.
Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Abre comigo lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Versículo de número 14. Ora, o homem natural é o homem carnal, amém? Natural é carnal. Ora, o homem natural ou carnal não compreende as coisas do Espírito de Deus. Já começa aqui. Quem é carnal, o que é ser carnal, pastora? É gostar e viver na prática das coisas da carne. Sabe aquele que bebia antes e continua querendo beber agora? Sabe aquele que fumava antes e continua querendo fumar agora? Sabe aquele que se prostituía antes e quer continuar se prostituindo agora? Sabe aquele que adulterava antes e quer continuar adulterando agora? Sabe aquele que assistia pornografia antes e quer continuar assistindo agora? Sabe aquele que fornicava antes e quer continuar fornicando agora? Sabe aquele que mentia antes e quer continuar mentindo agora? Sabe aquele que quebrava tudo no forró, no axé e quer continuar fazendo isso agora? Isso é ser carnal. O homem carnal não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus. É impossível, porque lhe parecem loucura. É aquilo, não tem nada a ver, é só uma musiquinha. Tá todo mundo dançando, tá todo mundo se divertindo, é só uma coisinha. Meu irmão, não é só uma coisinha. Pro homem carnal, é loucura você falar assim, eu não danço mais isso, eu não bebo mais isso, eu não faço mais isso. Não vou, passo a mão nas minhas filhas e saio no dia do Halloween do prédio. Parece extremista, parece exagero, não. O homem carnal não entende. Parte B. E não pode entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente. Tem coisa que para você compreender, tem coisa que para você entender é só através do Espírito, é só espiritualmente. Pastora, como eu faço então para entender essas coisas espirituais? Primeiro, volta aí um livro, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 25. Para você ser espiritual, Romanos 8, 25. Aleluia. Achou aí? Era só um pouquinho que não ouvi 25, não. Deixa eu confirmar certinho para te falar. Aleluia. Romanos 8, 5. Olha o que diz aqui. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então veja, a primeira coisa, como eu faço, pastora, para entender as coisas espirituais? Precisa se inclinar para aquilo que é espiritual. Amém? Exemplo. Ficar assistindo novela espiritual. Outro exemplo. Ficar horas no TikTok é espiritual. Outro exemplo. Ficar horas no Facebook e no Instagram vendo bobagem é espiritual. Outro exemplo. Ficar vendo revista de fofoca ou lendo um bando de coisa que não edifica em nada é espiritual? Não. Então, se inclinar para as coisas espirituais significa buscar as coisas espirituais. Não estou dizendo que você não pode assistir TV, porque eu assisto, eu amo filme. Eu posso, se eu puder, eu fico o dia inteiro assistindo filme. Sábado, quando eu consigo, porque geralmente todo sábado a gente tem um compromisso, mas os sábados que eu estou em casa, eu passo o dia inteiro assistindo filme. Eu gosto.
Mas eu não passo a maior parte do meu tempo e da minha vida assistindo filme, nem na televisão, nem vendo os vídeos bobos no YouTube, no Facebook. Eu dou umas risadas, eu amo filme de bichinho também, aqueles que os bichos tropeçam, que o gato faz aquele bando de arte na casa dos outros, porque na minha ele não vai fazer porque eu não tenho, eu gosto que ele faça na dos outros. Para distrair a nossa mente. Mas a maior parte do nosso tempo, meu irmão, tem que ser buscando as coisas de Deus. É ouvindo louvor, é ouvindo uma ministração, é meditando na palavra, é se enchendo das coisas de Deus. Como eu faço para ser espiritual e para discernir, pastora, qual é a voz de Deus, qual é a voz do diabo, qual é a voz da minha carne? É se inclinando para as coisas espirituais, meu irmão. E para nós encerrarmos, para a gente orar, Filipenses, capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 4. Olha o que diz o versículo de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há nisso alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, disso encham a cabeça. Amém? Pastora, o que eu tenho que fazer? Como que eu faço para ser mais espiritual? Como que eu faço para ouvir mais a voz de Deus do que a voz da carne? Eu vou falar uma coisa para você. Eu ouço Deus falar comigo audivelmente, sabe? Às vezes eu ouço Deus falar mesmo. Tem hora que Deus fala comigo na palavra. Tem hora que Deus fala comigo através de uma letra de um louvor. Tem hora que Deus fala comigo através de uma pessoa. Tem hora que Deus fala comigo numa situação. Tem um cântico antigo da Cristina Mel, que é a mão do mestre. No olhar de um irmão, vejo a mão do mestre. No viver, no morrer, vejo a mão do mestre. Na alegria, na canção, no pulsar de um coração, vejo a mão de Deus, sinto a mão de Deus. Na emoção que estou sentindo, eu vejo a mão de Deus. Em saber que estás me ouvindo, eu vejo a mão de Deus. Ou seja, em todo tempo, em tudo eu vejo a mão de Deus. Glória a Deus. Mas eu tenho horas e tem momento que eu ouço Deus falar. Às vezes eu falo assim, Jesus, e agora? E o Espírito Santo fala aqui, igual na palavra. Falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? E eu ouvi ele falar assim, você vai falar das 3 vozes. Só que para a gente poder conseguir ouvir a voz de Deus e discernir, entender que é a voz de Deus, meu irmão, a gente tem que estar cheio dele, ou tem que pelo menos estar buscando se encher dele. Meu amado, você acha que alguém lá na macumba ouve Deus falar? Você acha que alguém lá no bar, enchendo o caneco, entornando o caldo, ouve Deus falar? Você acha que alguém lá no barzinho, né? No inferninho, ouve Deus falar? Você quer ouvir Deus falar, meu querido? Deus fala com você no seu quarto. Deus fala com você na sua casa, mas você tem que ouvir a palavra do Senhor. Você tem que buscar Deus, para que Ele possa te encher, até transbordar, para que de tudo você tenha discernimento, mas em nada você seja discernido. Amém? É hora de nós ouvirmos mais a voz do Senhor. Tem muita gente retrocedendo, tem muita gente paralisada, porque está dando mais vazão à voz da carne, à voz do diabo, do que à voz de Deus. Mas nesta noite o Senhor, Ele falou conosco e Ele nos disse que Ele quer que a gente abra os nossos ouvidos espirituais e dê ouvidos à voz dEle em nome de Jesus. Vamos orar? Oh, aleluia! Vamos orar. Vou sim, Jô, conte comigo. As crianças não conseguirei levar, uma vai trabalhar e a outra vai para a escola, mas vai ter uma próxima vez, a gente marca, tá bom? Amanhã, infelizmente, só eu conseguirei ir. Mas prepara aí meu rango e prepara a marmitinha delas. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Santo Deus e eterno Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Eu sinto o Senhor e eu sei que o Senhor falou conosco nesta noite. Deus, em 3 semanas é a 3ª vez que eu ministro essa palavra, então o Senhor está falando muito comigo através dela. O
Senhor me deu essa mensagem para eu falar com a tua igreja num domingo à noite, depois mandou ministrar essa mesma mensagem no outro domingo à noite na outra igreja, e eu estava preparando outra mensagem para trazer hoje, o Senhor mandou falar essa de novo, e o que o Senhor mandar eu vou fazer, porque eu agradeço pelo privilégio de poder ouvir a sua voz. Deus, nesta hora eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, inclusive pelos seus nãos, inclusive pelas perdas que sofremos nos últimos dias, Pai. Inclusive pelas perdas que sofremos nos últimos dias, Senhor, que tanto entristeceram o nosso coração, Senhor, mas ao mesmo tempo nos alegraram. Porque é assim que o cristão é, que o homem de Deus, a mulher de Deus é, e o mundo não entende. O Senhor traz a nós uma alegria e uma paz que excede toda a compreensão, que excede todo o entendimento. Como que, por exemplo, num velório, estamos cantando, estamos agradecendo, estamos sorrindo. Isso é a paz que só o Senhor nos dá e a certeza, Deus amado, de que a eternidade, ela existe e de que, ainda que nessa terra o Senhor venha nos recolher, se nós em Ti estivermos, Senhor, nós vamos viver eternamente. Deus, eu quero nesta hora pedir que o Senhor alcance mais uma vez a casa, a família, os amigos da irmã Isabel, com consolo, com refrigério, com descanso, com alegria do Espírito, em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor venha em nome do Senhor entrar com providência na vida daqueles que talvez ainda não o conhecem, que estavam ali no nosso meio, que tudo que foi feito, que cada palavra que foi liberada tenha entrado no coração e venha frutificar esta semente. Deus, eu quero orar por cada uma dessas vidas que está comigo, que tem me acompanhado, que tem ouvido e tem permitido que o Senhor fale através da minha vida, que o Senhor venha os alcançar, Deus, com graça, com misericórdia. Peço ao Senhor que venha abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz, que o Senhor venha nos dar inteligência, sabedoria, entendimento e discernimento espiritual para entender quando é o Senhor que fala, ainda que seja contrário ao nosso querer e à nossa vontade. Em nome de Jesus, faz cumprir em nós o Teu querer, a Tua vontade, que, como eu já disse hoje, é boa, perfeita e agradável. Que os nossos lábios sejam purificados, santificados, para que não venham murmurar e pecar contra Ti, mas que em tudo venhamos Te dar graças, Deus, porque nós cremos que todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, não apenas uma noite de sono e de descanso que o Senhor venha conceder a cada um de nós, mas eu Te peço nesta hora, em nome do Senhor Jesus, Papai, que o Senhor venha nos dias que nos sucedem, ser conosco, não nos permita cair, não nos permita como aqueles de Israel na época de Jeremias que retrocederam porque não deram ouvidos à Tua voz, mas abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão e nos faz entender e absorver que nós precisamos ouvir o Senhor, é uma ordem que o Senhor deu, não é uma escolha, Deus, nós não podemos escolher Te ouvir ou não, nós temos é que acatar e obedecer, pois foi uma ordenança. Ah, papai, nós não queremos de forma alguma perder a nossa salvação, porque quem não obedece é rebelde, e a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e os rebeldes não herdarão o reino de Deus. Então que o fato, Deus amado, de não ouvirmos a Tua voz não venha nos roubar a salvação. Então que os nossos ouvidos sejam limpos nesta hora, inclinados, direcionados ao Senhor, ainda que aquilo que o Senhor fale nós não venhamos entender no início, seja contrário ao nosso querer e à nossa vontade, mas que nós venhamos viver e esperar o tempo do Senhor e o agir do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Alcança aquele que está enfermo com cura, alcança com força, ânimo, vigor, aquele que está caído, aquele que está desanimado, aquele que está fraco, aquele que está prostrado. Põe de pé em nome de Jesus, papai. Abre as portas que estiverem fechadas, assim como o Senhor fez para a igreja de Filadélfia. Faz conosco. Abre as portas que estiverem fechadas em nome de Jesus. Não permita, Deus, que venhamos perder a nossa coroa em nome de Jesus. E que possamos ter o privilégio de encontrar Abel em glória, de encontrar os nossos irmãos da igreja de Filadélfia que perseveraram, permaneceram até o fim.
E em nome de Jesus, papai, que nós que aqui estamos reunidos possamos adorar o Senhor juntamente em espírito e em verdade na tua presença, Senhor, naquele grande dia quando vier nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que sobre ti o Senhor derrame a paz. Amanhã nós temos culto na nossa igreja às 19h30, no domingo às 9 horas da manhã. Domingo à noite vai ter culto, a pastora Juliana, a pastor Wilson, a pastora Patrícia, a maioria de nós não estará, mas vai ter culto, porque nós vamos comemorar o aniversário da Bela, nossa mais novinha, que está fazendo 15 anos, e vai ser uma grande bênção. Mas não deixe de estar na igreja não. Então, Lu, domingo à noite vai ter culto sim, mas se você conseguir domingo de manhã, eu quero te dar um abraço, tá? Faz um esforço para ir domingo de manhã em nome de Jesus. E semana que vem, na quinta-feira, se Jesus não voltar até lá, ou se não acontecer algo que realmente seja imprescindível, ainda que a pastora Juliana esteja cansada, vai ter live, porque eu vou matar minha carne de novo em nome de Jesus, amém? Gemília, até amanhã, que Deus abençoe em nome de Jesus, fiquem com Deus.